Se você ainda não sabe, Bluzones são cidades e vilarejos mapeados no mundo inteiro onde vivem as populações mais longevas, mais saudáveis e mais ativas do planeta. Icária, por exemplo, na Grécia, é comum a gente ver centenários andando de bicicleta. Em Okinawa, no Japão, os idosos com mais de 100 anos moram sozinhos, cozinham, dançam e são chefes de família e quase não reclamam de dores. Em Loma Linda, nos Estados Unidos, eles são felizes, ativos, namoram e ostentam ossos fortes e saudáveis. Se você pensa que eu vim aqui contar que os segredos das Bluzones estão na genética dos habitantes do local ou na sorte de terem como endereço essas regiões que produzem as pessoas mais saudáveis do mundo, olha, você está enganado. Existem alguns segredos praticados nas Bluzones e que você pode adotar aí mesmo, dentro da sua casa. E hoje eu, Dr. Roque Savioli, médico cardiologista há quase 50 anos, e após estudar profundamente as Bluzones, até para criar o meu programa Rejuvenesça, eu vou mostrar para você quais são os 5 segredos que fazem desses povoados um exemplo de saúde, vigor e resiliência. Vamos juntos? Bom, primeiro é preciso esclarecer que fisiologicamente não há nada que justifique a escalada das doenças conforme a idade. Pode ser até comum, mas normal isso não é. De fato, quando olhamos exames de pessoas que já passaram dos 65 anos, encontramos mais indicadores de problemas de saúde. Mas isso está mais relacionado aos danos dos hábitos ruins que você acumulou na sua vida do que necessariamente a idade que você tem. Você não envelhece primeiro e depois fica com o corpo mais suscetível às doenças, entendeu? Você primeiro fica com o corpo suscetível às doenças e depois convive com as limitações associadas ao envelhecimento. Entender tudo isso muda o processo. Porque é possível comprovar que você pode fazer aniversário sem ter que conviver com a sentença que vai adquirir um problema de saúde novo a cada vela que sopra no bolo. E por falar em bolo, o primeiro segredo das Bluzones tem tudo a ver com as escolhas dos alimentos. Primeiro segredo, alimentação mediterrânea e natural. Bom, o segredo número 1 das Bluzones é a alimentação. O fato é que as Bluzones já foram exaustivamente pesquisadas e toda vez que tentaram desvendar os segredos desses povoados, os cientistas primeiro buscaram qual o alimento ou nutriente que permitiu tanta longevidade saudável. Porém, após um pouco mais de análise científica, fica evidente que um alimento sozinho não é capaz de tantos benefícios vivenciados nas Bluzones. A verdade é que os povos centenários saudáveis adotam uma culinária rejuvenescedora completa, também chamada de dieta do Mediterrâneo. Uma alimentação que começa desde a simplicidade das escolhas dos ingredientes, da forma como preparam a comida e, especialmente, a forma como eles fazem as refeições. Nada de comer em frente ao computador com pressa, em pé, na rua, engolindo em vez de saborear cada garfada. Veja só, pesquisadores de Harvard se debruçaram no acompanhamento de mais de 70 mil pessoas por 20 anos. E eles concluíram que a chamada dieta do Mediterrâneo é o fator mais importante e que pode aumentar em 14 anos a nossa vida. E uma vida com qualidade. Isso para mulheres e 12 anos para homens. Olha, estou falando aqui em descascar mais, desembalar menos, investir em folhas verdes, frutas, raízes e mais peixes do que carne vermelha, ter uma hortinha em casa, que pode ser até na janela do seu apartamento, fazer um prato colorido com
pelo menos 5 cores de alimentos naturais. E esse mesmo estudo, publicado na prestigiada revista Circulation, alertou que, apesar desses passos alimentares serem suficientes para diminuir em 82%, olha só, 82% o risco de morte por doença cardiovascular e em 65% as mortes por câncer, apenas 8% das pessoas adotavam esse tipo de alimentação, somada aos outros 4 segredos para uma vida longeva e saudável. E essa parcela vem diminuindo ano após ano, já que, olha só, em 1992, esse percentual já era de 15%. Hoje, temos uma alimentação que é mais fonte de doença do que de saúde. Olha, e digo com convicção, a alimentação natural e colorida e do Mediterrâneo é uma das grandes aliadas para viver bem até os 100 anos. Bom, vamos ao segredo número 2 das blusões. Pela minha experiência, tenho certeza que você já deve estar cansado de ouvir dizer que o exercício físico é o remédio natural mais poderoso que existe e que o sedentarismo é um ladrão da longevidade. Mas eu também aposto que quando você escuta isso, você pensa: mas eu sinto tanto cansaço e indisposição, como que eu vou fazer ginástica? E para logo emendar: e que horas que eu vou fazer isso, se não tenho tempo para nada? Bom, deixa eu contar para vocês o que eu aprendi estudando as blusones e também na minha vida profissional e também na experiência que eu tive com os alunos do meu programa Rejuvenesça. O que liberta o corpo não é a prática sozinha de pilates ou musculação. O que liberta é o movimento. Uma vida que tenha movimentação. Esse é o segredo. Nas blusones, os centenários caminham ao ar livre, passeiam, dançam em família, vão buscar alimento na horta, andam a cavalo, nadam no mar. Vivemos hoje em uma sociedade atrofiada, sentada por mais de 10 horas por dia, que não caminha, que não dança, que nem olha o sol. E você vai concordar comigo que não precisa estar em Icária ou em Loma Linda para fazer isso que eu acabei de descrever aqui como uma vida em movimento, não acha? O que eu proponho é começar. Comece hoje. Faça caminhadas diárias de ao menos 15 minutos. Procure uma aula de dança, natação, olha, algum movimento que lhe traga prazer. Foque nos benefícios que o movimento trará e não na indisposição que sente só de pensar em fazer. O cansaço alimenta o sedentarismo e o sedentarismo alimenta o cansaço. E saber que você pode começar hoje traz um universo de possibilidades. Nas chamadas Blue Zones, especialmente aquelas localizadas no Oriente, eles têm uma palavra interessante, chamada Ikigai. Isso é muito frequente entre os japoneses. Ikigai é uma palavra que significa força motriz para viver. De acordo com os japoneses, todos têm um Ikigai, e esse Ikigai pode ser reformulado ao longo do tempo. Isso porque, de acordo com os pesquisadores das Blue Zones, ter o seu propósito de vida é um dos segredos mais determinantes para você ter uma vida longeva e saudável. Descobrir qual é o seu, eu sei, requer autoconhecimento, reflexões, mas especialmente requer abertura para a espiritualidade. Eu sugiro sempre aos meus pacientes e alunos do Rejuvenesça, que são católicos, apostólicos, romanos, como eu, a rezarem o terço, assim, e reservarem momentos de conexão. Ir à missa, celebrações, também são ótimos caminhos de encontro com o propósito, além de realizar trabalhos voluntários, que oferecem mais do que ganhos materiais. Isso é fundamental e você pode encontrar o seu propósito, não importa quantos anos tenha. Uma vida vazia é preenchida por doenças. Uma vida com compromissos é preenchida com realizações. E por falar nisso, olha só qual é o quarto segredo das Blue Zones. Eu sempre digo que, quando o cientista se propõe a estudar uma vida longeva e com felicidade, não encontra ninguém sozinho.
A vida saudável está no encontro. Nas Blue Zones, a comunidade é muito forte, trabalho em grupo, encontros sociais, trocas com pessoas de várias idades. Sempre que se estuda essas regiões mais longevas do mundo, pesquisadores ressaltam que a vida em comunidade é um dos determinantes sociais mais influentes para você ter uma vida saudável até os 100 anos. Tanto que uma das ferramentas mais importantes que eu ofereço aos alunos é a comunidade no Facebook, os grupos de WhatsApp e as mentorias que faço com o grupo. Permita-se fazer laços mesmo na maturidade. Na praça, no clube, na rua, no trabalho voluntário. Olhe primeiro para dentro de você, depois olhe para o lado. Se conecte com você mesmo e com a sua força espiritual. Digo isso porque agora chegou a hora de fechar com o quinto segredo das Blue Zones. Seja qual for a sua religião ou a sua crença, os residentes das zonas azuis valorizam a importância da manifestação da fé, do ato de acreditar em algo maior e assim exercer a sua espiritualidade. Acredita-se que até 98% dos centenários pertenciam a alguma comunidade religiosa, independente da sua doutrina. Espiritualidade é muito mais do que religião. A religião pode ser um caminho de exercício espiritual, mas ela não é a única via. Eu considero a espiritualidade e a fé remédios naturais, mas infelizmente ignorados pelos consultórios de saúde. Uma revisão de cerca de 1000 estudos científicos sobre a relação entre a fé e a saúde atestou que a espiritualidade ela é uma ferramenta de prevenção de problemas psíquicos como depressão, ansiedade, e também físicos como infarto, hipertensão e diabetes. A prática da espiritualidade pode reduzir a mortalidade de 20% a 30% em um período de até 15 anos, sendo indicada pela Organização Mundial de Saúde como parte dos tratamentos feitos por profissionais de saúde. As evidências claras de relação positiva entre fé e saúde agora exigem que os profissionais saibam fazer dela um instrumento para favorecer o tratamento entre os seus pacientes. E eles precisam ser orientados sobre como fazer isso. Em meu livro 20 anos depois, Milagres que a Medicina não contou e Fronteiras da Ciência e da Fé, eu escrevi que 86 das 120 escolas de medicina analisadas, isso em 2002, olha só, já ofereciam cursos de religião, medicina e espiritualidade. Em média, 77% dos pacientes gostariam que os profissionais de saúde considerassem a sua condição espiritual. E é por isso que esse tema foi eleito como um dos pilares do meu programa Rejuvenesça. E eu não tenho dúvidas de que também é papel do médico ser a ponte para acolher a fé como parte de qualquer tratamento, inclusive preventivo. E tenho certeza também que os 5 segredos das Blue Zones podem ser praticados não importa onde você more. Aos meus alunos do Rejuvenesça, eu atuo como um conselheiro de saúde, para que essa teoria seja transformada em uma prática de longevidade ativa. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e ficar atento para uma nova turma aberta do programa Rejuvenesça. Ficarei muito contente em ver o seu nome entre os inscritos do canal. Até a próxima aula.